E as indústrias de alimentos são obrigadas a colocar no rótulo, né, todos os componentes do produto. Mas essas informações, algumas vezes, aparecem em letras que são muito pequenininhas, né, e também em termos técnicos. Vamos falar então com a repórter Aline Aguiar, ela tem mais informações. Um bom dia para você, Aline. Ei, Elisângela, bom dia a todos. Por isso mesmo é difícil, né, ler rótulo, mas é importante, principalmente para aquelas pessoas que são alérgicas ou têm filhos alérgicos. Vou conversar com a Rafaela Cordeiro, nutricionista, vai explicar melhor para a gente, né, a importância de se ler o rótulo. Bom dia. Bom dia, é muito importante. É um instrumento que a gente tem, né, na hora de levar um produto para casa. Então, se a pessoa tem alergia ou é intolerante, por exemplo, ela tem que ficar atenta ao rótulo que muitas vezes não está claro. Então, vai lá atrás no verso, perto da informação nutricional daquele quadrinho, vê quais são os ingredientes que compõem aquele alimento, para ver se você tem alergia a algum deles, logo, né, você não pode consumi-lo. Quais são os alimentos, então, mais alergênicos? Nós temos leite, que pode desenvolver alergia e até intolerância, né, como o caso da lactose. Nós temos soja, nós temos o glúten, que é o único que é obrigatório que venha no rótulo se contém ou não contém, isso é uma lei, né? Nós temos o amendoim e os ovos, perdão, e as oleaginosas. Então, estes são os mais alergênicos, os mais comuns, né? Então, a pessoa tem sempre que ficar atenta. Tem no composto ou tem traços, dependendo até traços por exemplo, de oleaginosas, a pessoa já não pode consumir. Então, o rótulo é a nossa melhor ferramenta, por mais que não esteja tão claro, é só procurar. Exatamente, porque no caso de leite é simples, né? Eu sou alérgico a leite, então não devo consumir o leite, mas alguns outros alimentos têm na composição o leite, aí tem que ler mesmo. Exatamente, né? Por exemplo, massa com ovos. Alguns macarrões vêm escrito com ovos, outros não. Então, a pessoa que tem alergia ao ovo, ela bate o olho, se tem ovo, ela já não compra. Se não tem, ela tem que ficar procurando, né? Aonde está esse ovo, né? Para poder optar se vai levar para casa ou não, ok? Então, tem que ler mesmo para não correr risco de ter problemas com a alimentação. Os corantes também? Os corantes também, né? São aditivos altamente alergênicos. A gente tem corante em balas, a gente tem corante em gelatina, em refresco e até sucos mesmo de caixinha. Então, mais uma vez, procurar lá nos ingredientes. Tem corante? Se a pessoa souber a qual corante que ela tem alergia, é melhor ainda. Então, procura qual corante que tem aqui, para saber se ela pode usar ou não, né? E sempre evitar produtos com corante, porque se a pessoa não tem, ela pode desenvolver. E como identificar que o pão é 100% integral? Mais uma vez, lendo o rótulo, né? Quais são os ingredientes que tem lá atrás? Porque às vezes ele tem um pouco de mistura de farinha, né? Farinha branca enriquecida, por exemplo. Mas então é o rótulo que vai informar se ele é totalmente integral ou não. E há uma outra situação também, né? Exatamente. Além das alergias e das intolerâncias, existe uma outra situação que é um erro inato do metabolismo, que aí são os fenilcetonúricos, tá? Essa doença, ela é descoberta no teste do pezinho. Então, a mãe, no caso, já sabe que a criança tem esse problema. Alimentos com fenilalanina, né, que é uma proteína que os fenilcetonúricos não podem consumir, a pessoa tem que olhar no rótulo, também tem resolução da Anvisa para isso, para ver se aquele alimento contém e se contiver, né, obviamente não pode consumir, porque a gente tem uma dosagem mínima de fenilalanina que pode ser consumida, mas a dieta é muito rigorosa, muito bem orientada por nutricionista e por médico. Exemplos de alimentos que têm essa substância. Pois é, os produtos de origem animal têm, então não tem como isolá-la, tem como diminuí-la. E outro exemplo é o aspartame, que tem em refrigerante, no adoçante, né? A quebra dele produz a fenilalanina. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações.